Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Olá, nós vamos começar esse Frontcast com um assunto que eu estava há muito tempo querendo trazer aqui para vocês, que é a cirurgia plástica. Nós mulheres e os homens também hoje tem muita pressão aí da sociedade para ficar cada vez mais bonito. E eu trouxe hoje a Stephanie Carneiro, que é cirurgiã plástica, uma mulher linda e que tem muita projeção na rede social por falar de um jeito muito simples, né, sobre a cirurgia plástica. E aí eu queria conversar contigo porque assim, o Brasil é o primeiro país, né, de cirurgia plástica. Então, tem muita gente fazendo cirurgia plástica, né? No Brasil, quais são as cirurgias mais frequentes, Stephanie? Eu acho que hoje, no Brasil, a principal cirurgia que a gente vai ter vai ser contorno corporal, lipo e, em segundo lugar, prótese de mama. Então, hoje, todo mundo quer sair com HD da Virgínia e algum peito com uma estruturação de silicone. Acho que todo mundo se cobra isso aí. Então, a pessoa ela passa por essa pressão social de estar bem, tá com uma aparência jovem, independente de qual idade a gente tem. Eu tenho muito medo, sabe, Stephanie, sobre isso, sobre essa pressão hoje do abdômen, porque a gente trabalha com isso, né? Então, antigamente o abdômen era um abdômen normal, né? Aí depois veio aquela barriga negativa, que é aquela pessoa que tinha um IMC mais baixo, que era extremamente magra. E agora é uma definição, assim, absurda, né? Na verdade, o que eu acho que mudou de uns tempos para cá foi o seguinte. Na década de 90, quem era o sonho de consumo das mulheres era ser aquelas modelos famosas, tipo a Beachen, tipo a Kate Moss. Então, que era super magra, que era super magra. Então, aquele modelo heroína chic. Então, as mulheres queriam ser magras. Você vê até aquele povo, às vezes, em São Paulo, super magros, aquelas mulheres ultra magras. Só que hoje a gente não vê isso. A gente vê que existe uma mudança no padrão de beleza. Hoje as pessoas não querem ser magras, elas querem demonstrar saúde. E o que demonstra saúde? Uma musculatura. A gente tem um pouco um padrão mais, uma busca por essa padrão de beleza relacionada à musculatura. Então a gente não vê mais aquela mulher que não investe em si. E então esse abdômen que a galera procura e a HD acaba tentando trazer um pouco é baseado nisso. A gente não vê esse padrão mais de beleza assim. Quero ser ultra magro. Não, eu quero ter 40 anos, eu quero chegar nesse abdômen bonito, mas eu também vou treinar para acontecer isso aí. Eu acho que esse é o que a gente está vivendo hoje em dia. Tanto que o carnaval mudou, né? Você vê aquelas mulheres que desfilam na avenida, elas têm esse padrão com um pouco mais de definição magra. Eu acho que é isso que as pessoas querem. Não tem mais aquela hipertrofia absurda, não, né? As pessoas estão querendo algo mais próximo do dia a dia, né? Eu acho que é próximo do eutrofismo, mas é um eutrofismo alongado. Nossa, não acho de que é 30 a 50, 60 anos. Então a gente vê isso aí. Eu acho que isso é bom, porque as pessoas estão buscando não só, digamos, uma magreza a um custo elevado. Eu acho que a gente está investindo nisso aí. Mas nem todo mundo pode fazer lipo HD, né? Por exemplo, uma pessoa acima do peso não dá para fazer. Não. Quando a lipo HD foi inventada pelo Royals, ele fazia em qualquer pessoa. E ele dizia assim, ele fazia aquela HD no abdômen, só que aí aparecia naquelas main health nos Estados Unidos falando assim, nossa, olha esse tanquinho falso. Por quê? Porque existe uma ordem de emagrecimento e uma ordem de definição no nosso corpo. Um homem e uma mulher, eles vão definir de maneira diferente. Então, por exemplo, quando eu penso numa lipo HD, eu tenho que ter uma paciente que já está afinada nesse caminho já. Senão fica com um bracinho gordo, perninha gorda e aquele abdômen definido, né? Isso não é normal. Quando tu pegas um paciente, ele tem um braço mais magro, um braço definido. Eles vão definindo de cima para baixo, eventualmente. Uma mulher que é magra, ela tem uma perna forte. Ela já treinou glúteo. Ela tem um braço sequinho e o abdômen vai começar a secar de cima para baixo. Ele não vai secar fazendo linha de definição. Só vai ter linha de definição quem é seca em cima. Então não tem jeito, fica meio falso. Então, para você não ter esse resultado falso, que é aquelas coisas que tu olha na internet e diz assim, sei lá, tem uma coisa estranha. Pois é porque ela treinou. Essa pressão desse abdômen tanquinho eu vejo muito no consultório, né? Que as pessoas querem ali chegar rapidamente e em 2 meses definirem musculatura. E não é uma coisa. A gente precisa perder muita gordura para o músculo que está ali atrás, né, aparecer. E esses resultados que eu vejo mais naturais são as mulheres realmente que têm um estilo de vida saudável, né? Homens e mulheres que já têm um estilo de vida saudável, né, Steph?
Isso, aí a plástica veio completar. É uma paciente que já está com IMC interessante, uma baixa quantidade de gordura visceral, ela já está afinada em treinar e ela só está faltando um finalzinho. É um depósito de gordura, eventualmente, no abdômen baixo, algo no flanco que ela ainda não perdeu, que aí a plástica vai tratar. E aí sim ela vai voar nos resultados. Ela vai conseguir aquela definição que ela não conseguia. Pois é. Ao longo do tempo, a gente mantém esse resultado da plástica? Tipo, a mulher incha, engorda um pouco. Como é que fica o resultado da lipo-HD? Porque eu acho que é uma coisa muito... é um refinamento, né? Da cirurgia plástica hoje em dia, né? Eu acho que um paciente que tem um estilo de vida saudável, engorda relativamente pouco, ele consegue voltar rápido para o resultado dele. A própria Virginia é uma prova disso. Ela manteve uma gestação saudável, tinha feito uma lipo-HD, ela tá treinando, tá Essa se menina cuidando. é fora da curva, né? Ela é fora da curva. Ela é porque ela tem 20 anos, gente. Ela tem 20 Ela é anos. linda, né? Ela é linda, ela se cuida. Mas aí a gente tem que exaltar que ela faz cuidados para isso. Então, eu tenho pacientes que voltam, independente da idade que elas tenham. A gente tem mulheres de 40 anos, 50 anos que conseguem retornar o resultado da sua plástica, eventualmente após uma viagem, após um estilo de vida que ela desregulou um pouco, e ela consegue voltar. Agora, o que eu não vou conseguir ver é aquela paciente que jaca muito, ou aquele paciente que, eu vou beber todo final de semana e eu acho que a plástica é uma foto. Plástica não é foto. Plástica é vida, é filme. É mudar o estilo de vida e é uma parte disso aí. Não é 100%. Se você não cuidar disso aí, não vai adiantar. Eu sempre falo que são ferramentas, né? A gente pode utilizá-la durante um processo de emagrecimento, algo que te deixa inseguro do ponto de vista... pessoas que lidam muito com a imagem, tem essa pressão maior, né, de fazer a plástica. E eu fiquei assim, vendo, agora bombou nas redes sociais, né, o depoimento da Xuxa. E aí eu queria conversar contigo sobre isso, porque assim, deve ser o quê? Uns 20 anos, 25 anos, né, que ela fez isso, que ela foi operar, que ela queria fazer um silicone, colocar um silicone e saiu de lá com lipoenxertia em glúteo. Então, assim, hoje isso é impossível de acontecer, né? Eu acho que isso é impossível por milhares de coisas. Eu acho que, primeiro, número 1, segurança hospitalar. Os protocolos hoje nos hospitais são muito mais estritos e seguros. Os hospitais têm acreditação, então a gente não opera em lugar que não tem isso aí. Por quê? Porque o paciente vai demarcar a área, ele vai conversar sobre segurança com toda uma equipe multidisciplinar para que aquilo não ocorra. Então, a paciente que vai operar, ela sabe qual área vai operar, o que vai fazer, o que não vai fazer. Ela está como parte ativa do processo. O que eu acho que naquele momento a coitada da Xuxa passou, ela passou porque ela é artista e alguém da equipe dela, empresários, alguma coisa, definiu as coisas por ela. E como naquele momento não existia toda essa segurança, ela não foi parte consentimento informado, né? Consentimento informado, porque isso é básico para operar. Consentimento informado, para quem não sabe, é quando a gente vai fazer um procedimento, tá ali todas as complicações, tudo que pode acontecer e que você escreve que você deixou aquele cirurgião fazer um procedimento. Olha, eu estou ali fazendo o meu silicone, a gente estava falando aqui no intervalo sobre silicone, né? Uhum. E assim, hoje a gente vê que os silicones são menores, né? Sim. Cada vez mais natural. Isso foi pós-pandemia ou já vinha acontecendo antes? Eu acho que isso já vinha acontecendo antes. Eu acho que aquela mama pesada, grande, ela também já não está mais na moda, porque o que as mulheres querem é longevidade de resultado. Então, uma prótese muito grande vai fazer com que aquela mulher perca o seu resultado mais rápido. Pamela Anderson, próteses gigantescas, isso não existe mais. Claro. É um perfil, assim, perfil muito menor, um né? percentual menor de procura. O que eu acho que hoje a gente quer é uma estruturação mamária, uma mulher que dure mais tempo com a prótese dela. Ela até quer que as pessoas entendam que ela tem prótese, mas não é algo que chama atenção. Ainda mais aquela mulher que teve um bebê, teve um emagrecimento, que ela perdeu um pouco daquele volume, ela quer novamente aquela mama de uma paciente de 20 anos. Ela até fala, doutora, eu até gosto do meu volume, eu quero o meu peito que era antes, digamos. Que eu acho que a mulher quer muito, eu vejo muito isso também com as minhas amigas, é a estruturação, né? Isso. É aquela foto que a gente tira e a mama tá lá, em pé, linda, bonita, né? Deitada, ela tá ali firme. E isso a gente não consegue naturalmente, assim, quando é muito jovem, sim. Aí depois vai tendo filho, né? A gente vai vendo aquelas modificações da mama, né? Agora, assim, hoje, tem muito explante, né? Tem muita gente que tira. Isso é o quê? Excesso, né? Grandes volumes antes? Eu acho que isso é um pouco de excesso. Pacientes que botaram volumes grandes. Acho que isso é um pouco de mudança de perfil de estilo de vida. Por exemplo, eu era uma paciente antigamente com 20 anos, queria uma prótese grande. Hoje eu sou uma mulher de 50, quero tirar.
Eventualmente, botei prótese na década de 90, 80, logo quando elas começaram. Isso também é resultado de implantes mais antigos, implantes de geração menor, que vão fazer troca. Então, acaba sendo isso aí. Eu sempre falo que a gente não tem que ter tabu. A mulher não chegou no meu consultório para botar prótese? Eu vou botar? Hoje é muito mais seguro. Também. Hoje é mais seguro colocar próteses. As tecnologias. Acho que sim. Acho que tudo acelerou na recuperação, na segurança, no consentimento, como a gente falou em relação ao chute. Então, a mulher ela tá mais ativa no processo de decisão. Ela escolhe o volume dela, ela que manda no que ela quer. Que eu acho que isso é importante. Então, tem marido que vai no consultório? Tem, marido vai. Olha, eu acho Os isso... maridos querem volumes grandes sempre. As mulheres ficam puxando para trás. Eu acho engraçado isso, sabe? Eu acho muito legal também. Quando você leva o teu parceiro e tá ali para decidir contigo, tá te dando, né, apoio. Mas também, assim, eu lembro muito da história do meu pai, porque na consulta quando ele foi com a esposa dele, ele queria falar tudo. Eu falei, eu quero um peito assim. Eu falei, pai, eu era estudante de medicina. Eu falei assim, pai, é ela que vai botar. Fica quieto. E ele querendo colocar tudo. Eu vejo muito isso, né? Não sei se o teu consultório tem. Tem. A gente cansa de ver o marido querendo de uma maneira, aí ela chega no dia da cirurgia dela e fala assim, doutor, eu quero assim. Eu não quero daquele jeito. Às vezes ela nem conta pra ele o que ela quer. Eu acho muito legal também a mulher se priorizar nesse momento, porque é o corpo dela, né? Então, deixar que essa decisão seja tomada pelas vontades dela. Porque a cirurgia plástica é algo, é um procedimento invasivo, né? Você tem que ter todos os cuidados, fazer, como tu falaste, no hospital, acreditado, com segurança, porque eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu, recentemente, fiz a rinoplastia e, assim, o que eu mais me preocupei, que eu fui fazer fora, fui fazer no Rio, era o hospital acreditado, né? Quem é que vai cuidar de mim? Então, eu tive uma experiência muito boa. E eu já penso em fazer outros procedimentos, mas já aqui em Belém, porque a gente tem essa segurança, né, em fazer esses procedimentos. E isso o paciente tem que saber, né? Ele precisa entender que cirurgia plástica não é como ali no shopping comprar um sapato, né? Não é ali no shopping comprar um sapato. E a gente tem que entender que é uma coisa que a gente vai vestir durante muito tempo. Assim como a gente está hoje com uma certa idade, ou então uma paciente jovem, ela tem que ter a maturidade de entender que ela vai estar vestindo aquela plástica por um determinado tempo. E ela tem que aproveitar aquilo, ela tem que se alinhar em relação à expectativa, em relação ao desejo dela, para ela não se frustrar. Então, você trabalhar com segurança, você trabalhar com um alinhamento de expectativa, organizar o que ela deseja ou não, é fundamental. Porque a gente vai estar vestindo durante muito tempo aquilo. É diferente, por exemplo, como você falou mesmo, uma roupa, um cabelo que a gente consegue eventualmente mudar mais rápido do que um procedimento maior. E a expectativa é enorme, né? Eu fico assim, gente, eu fiquei assim, semana antes da minha rino, eu falei, Jesus, já no meio do meu rosto, né? A gente fica, e assim, porque também o silicone é isso, você faz uma projeção do que você quer, mas você só vai ver ali realmente o resultado e vai se acostumando, porque incha, né? Tem todo aquele processo, você não sai com o resultado final, tem várias modificações que vão vindo depois, né, da recuperação. Sim, a gente vai ter um resultado imediato, que você vai estar se vendo na hora que você maravilhosa. acorda. Na hora que você acorda, então você toma às vezes um susto, tô maravilhosa, tô inchada, tô assim, mas aquele resultado vai vir a longo prazo. E eu acho que esse é o momento de construção. Principalmente em relação, por exemplo, ao contorno corporal. Abdômen, mama, lipo, perna. São coisas que vão vir de construção. Quando a gente faz um rosto, a construção é basicamente curativos que a paciente está tomando e esperar que aquele tempo passe. O nariz vai demorar 6 meses, 1 ano para desinchar e a gente tem um resultado final. Mas em relação a contorno, é esse momento que está passando esse resultado, é um momento de construção. A gente botar um bloquinho em cima do outro. É um processo, né? Isso, para que ele fique bem. Bonita, mais confortável com a sua imagem. Eu acho que isso é libertador para qualquer pessoa, né? Com certeza. Você, eu acho se gostar, tudo muda. A gente vê que as mulheres hoje se gostam relativamente menos que os homens, né? A gente tem uma incidência sempre, de né? baixa autoestima feminina de 20%. A cobrança é maior também, né, Stephanie? A gente é muito cobrada desde o início. E de homens, esse percentual de homens que têm uma baixa autoestima é muito menor, 3%. Será que as mulheres estão mais feias que esses homens? A gente se cuida muito mais. Não. Só que eles estão assim... O investimento em capital visual feminino, ele é muito maior do que o masculino. Só que por conta desse investimento a longo prazo, as mulheres elas se sentem numa eventual competição ou numa eventual cobrança maior. Para sempre estar mais bonita. Para sempre estar mais bonita, tá sempre se cuidando. E isso independente da faixa etária. A gente vê adolescentes se cuidando, a gente vê mulheres de 20, 30, mulheres de 50, 60. Que hoje também é um público que se cuida muito. Eu não vejo no meu consultório tanta diferença de mulheres de 50 para de 35.
A gente ganhou essa longevidade toda, então a gente precisa se cuidar. Essa mulher se cobra, essa mulher é uma mulher bonita, uma mulher ativa, é uma mulher que namora pacientes jovens, pessoas mais jovens, é uma mulher que está no mercado de trabalho e que está se cuidando. Então a gente tem essa longevidade muito tempo. E que eu acho interessante, como a mulher se cuidou. Pensa na nossa avó, eventualmente com 60 anos. Assim, quando eu falo assim, eu falo para os meus pacientes alguma coisa, ela fala assim, mas olha, eu já tenho 50. Eu falo, olha, Cláudia Raia teve neném com 57. Isso acabou com um tabu de idade. O tabu, né? De idade para filhos, tabu de idade para se cuidar. Né? Isso, então essa longevidade cresceu. Então é uma mulher que está cuidando da própria pele, é uma mulher que se cobre em relação a estar bem consigo mesmo durante muito tempo. E aí a gente vai estar investindo em quê? Tecnologia, estilo de vida, se cuidar, para que ela consiga cada vez mais esticar isso aí. Ela consegue se sentir mais tempo melhor. A gente tem aqui umas perguntas de seguidores, né? Que a gente abre a caixinha antes de vocês virem aqui. E assim, tem uma seguidora que falou que o sonho dela é botar silicone. Como é que ela vai saber o tamanho ideal? Bom, hoje a gente vai fazer basicamente uma paciente que chega no consultório para botar prótese, a gente tem que fazer um exame físico dela, vamos medir essa mama, tirar alguns parâmetros, principalmente largura de tórax, base mamária para definir. E depois disso a gente consegue que ela tenha uma ideia de como ela vai ficar com aqueles programas de simulação 3D. Eu acho isso tudo, né? Eu acho que isso facilita com que a gente se veja com aquela prótese. Claro que não é uma coisa 100% mas já fidedigna, muda completamente mas já muda uma quando a gente expectativa. não tinha isso, né? Isso. E aí a gente vai tentar alinhar mais ou menos com o que ela deseja. É uma paciente que é uma mama mais sensual, uma mama com mais volume, e a gente tenta ver o que cabe nela para que aquele desejo seja atingido. Como você mesmo falou, a gente vê uma diminuição de volumes, uma estruturação mamária melhor para manutenção daquele resultado, mas eu acho que basicamente a gente vai ter que somar o desejo dela com a anatomia dela. E aí nisso ela vai conseguir ter o resultado que ela quer. As pacientes gostam de perfil alto ou mais anatômico? Eu acho que a gente bota muito mais próteses redondas, né? E perfis altos ou super altos. Acho que a paciente gosta de algum colo cheio, algum volume. Isso. Não necessariamente volume grande. Eu acho que hoje o campeão no meu consultório de prótese é 280 e 295. São próteses que encostam em 300. Mas você não vê aquele volumão. Eu acho que hoje, independente, assim, mesmo prótese de inclusão, até mastro, acho que os volumes campeões são esses. E aí, a gente vê muito na tua rede social, os teus pacientes já se movimentando, né? Logo após a prótese de silicone. Isso é uma técnica nova. Explica um pouquinho dessa técnica pra gente. Bom, eu acho que prótese de recuperação rápida e mamoplastia recuperando rápido é um caminho sem volta, porque a gente não tem como parar. Gente, isso é maravilhoso, Você tem como parar? Não tem como parar. Eu já tava até pensando assim, eu quero tempo para poder votar. Então, a gente trabalha muito com estruturação mamária. Para quê? Para que essa prótese não desloque. Então, a gente usa muito prótese abaixo da musculatura, tecnologia em relação a fio. O que é o sutiã interno? É uma técnica que a gente faz um reforço na parte inferior da mama para que a parte inferior da prótese tenha mais estabilidade. Entendi. E a gente vai estar usando fios farpados, que como se fossem vários nós entre uma farpa e outra, que a gente não daria normalmente se fosse feito manualmente. E aquilo facilita a estruturação na parte de baixo. Mantendo que essa prótese fique tanto lateralmente estável pela musculatura, quanto na parte inferior. E aí a gente consegue liberar lá para mexer mais rápido. Então, isso é um avanço tão grande para a vida da mulher, né? Porque antes você parava, 20 dias antes para fazer um silicone? 20, 30 dias. E não mexia, né? Aquela prótese do Tiranossauro Rex, que eu falo, aquela prótese do bracinho assim. Hoje a gente não acredita mais nisso. Você pode me dar comida? Eu não posso levar, né? Não pode fazer hoje nada. Não. Acho que todas as próteses hoje mexem em alguma coisa. Nossas mastros se mexem, nossas próteses de recuperação rápida se mexem. E tudo isso foi grandes avanços. Tu sabes que o Tabbets, que foi o cara que inventou isso aí, ele começou a fazer estudos desde os anos 2000. Então, a gente está, desde esse tempo, investindo nisso aí. Então, tecnologia de lipo fez com que a mulher se recuperasse mais rápido. Então, tu passa o Vaser, sangra menos, eu passo menos mal da minha lipo. Tu passou mal na tua primeira lipo? Super. Eu fiz uma só, né? E, assim, eu fiz pra casar. Eu queria casar com uma cinturinha. E eu nem te digo, com 6 meses eu engravidei. Plástica não é tem isso, afrodisíaca. não tem isso. A vê gente que fica se achando e a gente gravida, ovula, não sei o que é. Acontece. Na verdade, o que eu vejo é que a mulher tá muito mais confiante. Então, a mulher que faz plástica, ela tá confiante, ela tá acreditando na beleza dela. Ela já era bonita. Ela já era, mas ela não acreditava, coitada, nela mesma. E com a plástica, ela vem a ter essa injeção de autoconfiança. Então, eu vejo várias pacientes que engravidam no pós. Porque elas estão felizes,
estão bonitas, estão mantendo muito mais relação. E acaba tendo que... E eu, assim, tava risco, né? recém-casada, né? Eu tô O lipo foi uma combinação e veio o Vitor aí, que já tá com 16 Uma anos. combinação maravilhosa. Olha o Vitor, 16 anos depois. E aí eu fico vendo, assim, que eu consegui manter meu resultado. Mesmo eu engravidando, eu sempre tomei muito cuidado com o meu estilo de vida. E olha que do Vitor eu tive uma gestação de risco, então eu acabei ganhando mais peso, mas quando eu voltei, 1 ano eu estava bem e a minha barriguinha estava ótima. Eu falei assim, gente, eu não perdi o resultado. Agora, sim, eu perdi definição de cintura. Né? E nessa época que a gente via muito a queixa de fazer lipo e ficar flácida. Hoje a gente tem avanços com relação a isso, né? Eu acho que hoje a gente investe em 2 coisas. Diminuição de cicatrizes, então a gente vai ver pacientes fazendo técnicas de retração de pele, que hoje a gente tem basicamente 3 aparelhos para isso. Um seria o Body Tight, outro Renuvium, e agora está lançando o Argoplasma para tratar isso aí. Eles vão trabalhar no septo entre a pele e a musculatura. Eles vão fazer contração desses septos e neocolagênese, formando colágeno a longo prazo. Então lipoaspira e depois passa o Renuvium. Passa. Ai, eu acho que o Renuvium... Passa o Renuvium depois. E aí a gente vai ter o quê? É sonho de consumo, né? Não, eu estou me preparando para fazer minha lipo Renuvium esse ano. Eu acho assim bebê, tudo. Eu quero fazer no final do ano isso aí. Toda lipo HD tem Renuvium? Não, isso é uma paciente que vai definir. A gente geralmente conversa com ela, a gente vai analisar grau de flacidez e que, como tu mesmo falou, lipo, por definição, alguma flacidez vai vir. Porque a gente está tirando gordura e não está mexendo na pele. A gente esvazia um componente e a pele ficou. Então, algum grauzinho de flacidez tem. A paciente, como acaba tendo um custo maior, ela vai optar por fazer o Renuvium ou não. Mas o Renuvium é um arsenal a mais. É uma coisa que avançou eu acho uma melhorou. estratégia terapêutica, porque as pessoas pensam que é uma coisinha a mais. Não. É um detalhe extremamente importante para você manter esse resultado ao longo do tempo sem flacidez, né? Tem uma amiga que fez, que ficou assim, incrível. E ela tem, 54 anos. Ela está 5 meses pós já. E agora o resultado dela tá infinito. Voando. Tá muito melhor do que... eu acho que é o que a gente conversou. A paciente que se cuida, ela vai ter um resultado melhor. O Renuvium, ele propõe uma retração de pele entre 20% e 80%. Quem vão ser os pacientes que vão ter um melhor resultado de tecnologia de retração de pele para flacidez? Pacientes que se cuidam, pacientes que ganham massa magra. E tu, que trabalha com estilo de vida, sabe qual é o suor para ganhar massa magra. A paciente que está ganhando massa magra, ela mostra que ela está totalmente afinada. Porque ela está fazendo uma dieta adequada, ela está comendo certo e está construindo musculatura. Ela está construindo algo que ela vai usar no futuro. Ela não vai só usar para aparência, ela vai usar para sentar, levantar quando ela estiver mais velha. Eu sempre falo o banco de colágeno. A gente sempre fala, né? Banco de colágeno. A gente tem que falar do banco de músculo, porque é isso que vai dar qualidade de vida pra gente, né? E não é só isso. Por exemplo, quando eu faço uma casa, eu vou fazer uma casa na minha casa. Eu contrato um arquiteto, eu contrato um decorador, eu contrato um engenheiro. Quando eu vou fazer uma plástica ou eu vou me cuidar, eu só quero fazer uma coisa? Não. Eu vou ter que ter 3 profissionais para cuidar de mim. Eu tenho que ter alguém que cuide do meu estilo de vida, para me organizar, pré-cirurgia, ou seja, alguém que prepara o projeto da casa. Aí eu vou ter que ter um engenheiro, que é o cirurgião plástico, que faz a parte grossa do negócio, e depois eu vou ter que investir em cosmetria. Para manutenção, né? Eu não moro numa casa só tijolo, por exemplo, que só o plástico fez. Eu vou ter que investir em colágeno, estrutura da pele, manter a massa muscular. Tratamentos para manter massa muscular. Perfeito, eu faço isso na hora que eu faço a minha casa, porque eu não vou investir em mim. Eu vejo quanta gente falando assim, gente, eu vou fazer só a plástica, mas eu não vou investir nisso. A gente vê a gente investindo em qualidade de pele, qualidade de corpo, qualidade muscular, e aí essa pessoa que tem um resultado bom. A gente vê todo esse povo, essas celebridades, elas estão investindo nisso aí. Quando eu faço a minha casa, eu penso nisso. Eu penso em botar móvel lá dentro, eu penso em botar revestimento, eu penso em levantar ela. Por que a gente não pensa assim na gente? E engraçado é que tem muito preconceito, né, quando a gente faz plástica. Eu recebi muito direct. Eu falo assim, mas você fala tanto que se ama e fez uma plástica. Eu disse, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque, assim, o que eu percebi, Stephanie? Que eu vivia no filtro. Aquilo começou a me incomodar, entendeu? Eu usava filtro para afinar o nariz. Aí eu falei assim, gente, isso não tá legal. Então, assim, se eu tenho a possibilidade, se eu posso escolher um bom cirurgião, se eu tinha visto 2 amigas que operaram antes, eu me sentia à vontade em fazer, que eu acho que isso é muito bom. Por exemplo, tem muitas pacientes que são tuas, que chegam comigo no consultório e eu falo assim, nossa, quem fez? Ela, nossa, tá lindo. Então, assim, a gente sabe, e a mulher é muito disso, tu se comunica muito com mulher, né? A mulher, ela gosta,
hoje de falar as boas coisas dela para amiga, né? Então, fala assim, olha, vai lá, essa comunicação que a gente faz hoje, que antes as pessoas tinham medo de dizer que faziam plástica, né? Elas escondiam. Eu acho que isso está mudando hoje, não tá? Eu acho que isso mudou porque como a mulher, ela é a dona, a proprietária da história dela, ela sabe o suor que ela dá para estar assim. Então, ela conta que ela foi na médica tal para manter o estilo de vida dela. Eventualmente, ela conta se ela usou algum chip ou não, porque é uma coisa que antigamente ninguém falava. Todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo. E a gente vê hoje que em longevidade saudável é uma coisa que está rolando. A gente vê pacientes com 50, 40 anos já botando para ganho de qualidade de vida. A gente não está falando de beleza, a gente não está falando de emagrecimento, a gente está falando em qualidade. A gente vê aquela mulher que tem o personal trainer dela. A gente vê aquela mulher que faz a plástica, que é uma cereja do bolo. E ela conta porque ela investiu naquilo. Ela investiu, ela sabe o suor que ela fez, tanto físico quanto financeiro, para estar lá. Então, ela não tem vergonha de contar. É diferente de antigamente, parecia que aquela mulher dormiu e acordou pronta. Do nada, eu não fiz nada. Assim, não fiz nada. E tem muito isso, né? As pessoas, a gente vê visualmente que a pessoa fez algum tratamento estético, pode, às vezes nem é plástico e a pessoa não aceita, né? Não diz que fez. E assim, normalizar isso, eu acho assim, um caminho muito saudável, né? Porque as pessoas precisam entender também que aquele resultado ali, talvez você não consiga só, que é o que a gente fala, que a gente fala daquele alinhamento de expectativa. Às vezes vem paciente no consultório comigo falando, olha, doutora, eu quero tomar um colágeno para melhorar a minha flacidez de pele. Eu falo, olha, nesse momento, 55 anos com uma flacidez grande, você vai emagrecer e você vai precisar de um lift, provavelmente. Nem um tratamento estético vai melhorar, mas não vai resolver do jeito que você quer, né? E aí você vai fazer o lifting e na sequência você vai fazer Sculptra, Ultraformer. Que vai continuar tratando. Vai continuar tratando dessa mesma maneira. Para manutenção, né? Olha, tem uma pergunta aqui de seguidor que fala assim: cirurgia plástica é acessível para todos hoje? Todos, todas e todos que ela colocou aqui. Porque na rede pública, a gente tem algum serviço de cirurgia plástica? Hoje, na rede pública, a gente tem 2 grandes serviços de cirurgia plástica em Belém. O terceiro serviço é mais para criança fissurado, que seria na Santa Casa. Mas hoje a gente tem um serviço que trata bastante pacientes pós-bariátricos e, eventualmente, pacientes transexuais, que é o Jean Bittar. Eu fiquei, olha, tão feliz. Eu soube disso tem uns 15 dias. O Jean Bittar, ele trata as pacientes que desejam pacientes que estão nesse processo de transição. E ele também vai tratar pacientes pós-bariátricos, que também estão numa transição. Então, assim, ele vai trabalhar... São serviços de doenças benignas. E a gente tem um grande serviço, que é o Ophioidiology. São serviços de doenças malignas. Eu acho que a gente tem, basicamente, esses grandes serviços. Mas é importante a gente ter, né? Principalmente no pós-bariátrico, que hoje, pela rede privada, a gente tem a ANS, que tem alguns procedimentos que são garantidos para quem fez a bariátrica e que ficou com excesso de pele, né? Então, assim, a pessoa precisa passar por essa cirurgia para fechar esse ciclo, né? Porque ela tá ali, emagreceu, aquele excesso de pele às vezes compromete até mobilidade, né? Autoestima, higiene, tem tanta coisa que muda ali depois. Eu acho que a obesidade a gente vai ter que acabar tratando como uma doença. A gente está numa epidemia global de pacientes que estão fora do peso. E tanto tratamentos clínicos, como a gente vê aquelas canetinhas agora que as pacientes estão usando, liraglutidas, semaglutidas da vida, que tem um impacto positivíssimo nos pacientes, a gente vai ter tratamentos cirúrgicos. E esses pacientes, eles vão ser tratados na sequência, como você mesmo falou, com a plástica. Não, é uma coisa multidisciplinar. Não vai adiantar. Eu vou ter que, investir para esse paciente que não tenha reganho de peso. Eu vou trabalhar com a autoimagem dele para retirada de pele. A gente vai investir em toda essa região. A gente vai ver que tanto os planos de saúde no rol da ONS contemplam alguns desses procedimentos. A gente vê também que está aumentando o número de pacientes que buscam como os pacientes trans também via plano. Então, acontece esse tipo de coisa. A gente tem uma maior flexibilidade de acesso para esses pacientes para fazerem plástica. As coisas têm que mudar de acordo com a sociedade, né? Concordo com o desejo e as coisas, a ANS vem aí colocando mais coisas no rol e dando possibilidade para que essas pessoas voltem à sua vida de um jeito mais, né, completo, porque eu já tenho pacientes assim que usam várias, né, roupas para esconder o excesso de pele, aí depois ficam com assaduras, aí começa a ter outras complicações. Então, acho que quando chega no momento correto, é interessante fazer, né? E eles fazem o quê? Abdominoplastia? Eu acho que o paciente pós-bariátrico ele vai fazer vários tipos de cirurgia, depende muito do foco dele e de como ele era antes também. Tem paciente que vai querer fazer abdômen, tem paciente que vai fazer perna, tem paciente que se incomoda com o braço.
tem gente que vai fazer lifting. Então, ele vai montar o programa dele de tratamento com plástico de acordo com a necessidade que ele tinha. Entendi. Tem paciente, por exemplo, assim, ai, doutora, eu prefiro fazer meu rosto primeiro, porque eu perdi peso, meu rosto me incomoda. Tem paciente não, que é aquela paciente que é brasileiríssima, coxa, bunda, ela vai querer mexer na coxa primeiro. Então, isso vai variando de cada pessoa. O que eu vejo é o acesso a tanto tratamento da obesidade, quanto tratamento pós, por exemplo, gastroplastia ou perda de peso com o uso de medicação, ele foi facilitado. Hoje, com a internet, a gente consegue chegar mais próximo do público. Então, não necessariamente só o serviço público de saúde, ou então serviços relacionados a plano de saúde, essas pacientes estão acessando serviços particulares mesmo, se planejando para operar, chegando mais próximos de cirurgiões. Porque a gente tem hoje um volume grande de cirurgião. Então, a gente vai ver que essa paciente ela consegue chegar no endócrino mais fácil, ela consegue chegar no nutrólogo mais fácil, ela consegue chegar no cirurgião digestivo mais fácil e no plástico também. Às vezes até independente. E tu falaste aí uma coisa engraçadíssima, que é assim, importante também, porque às vezes a gente sempre fala sempre do power bariátrico e a gente esquece da pessoa que perdeu peso normal, né? Sim. Com o estilo de vida, emagrecimento, ela vai ter aquela flacidez, né? Vai. E aí a gente sempre fala assim, vai procurar pós-bariátrico. Não é só o pós-bariátrico que precisa. Os pacientes que perderam muito peso também. A gente tem muita, hoje, com a mudança de estilo de vida e várias medicações novas, vários pacientes que se adaptaram a um estilo de vida completamente diferente e têm perdas maciças de peso semelhante a pacientes pós-bariátricos. Eu tenho, tu acreditas? Eu Acredito. tenho uma paciente, com 10 meses, ela perdeu 40 quilos. E aí todo mundo pergunta, com quem fez a tua bariátrica? Ela falou, não fiz bariátrica. Ela fez o acompanhamento, que é multidisciplinar, né? Que é tratar esse comportamento aí. E agora ela já está na fase final aí, que ela já diz, eu quero me organizar para colocar meu silicone. Porque tem, como tu falaste, é um processo, né? Um processo de mudança que a cirurgia plástica está ali junto hoje, né? Sim, e esses pacientes, eles são cada vez mais comuns. Ela talvez perdesse esses mesmos 40 quilos com a gastroplastia dela, com a bariátrica. Então, ela optou por não realizar naquele momento um procedimento e ela estava acompanhada. O que eu falo é, por que a pessoa que quer emagrecer, ela vai ouvir o vizinho, o periquito, o papagaio, a pessoa, se ela não ouvir uma pessoa que administra. Eu digo que a gente tem que ter um gerente. Um gerente de cuidado. Um gerente de cuidados. Tem que ter um médico que cuide desse processo. Tu não tem que estar sozinho nisso. Quando tu vai no cabeleireiro, tu pinta o teu cabelo só? Não, Deus me livre. Tu faz a tua unha sozinha? Não, as pacientes não fazem Mas isso. existe muito preconceito, sabe, Steph? Eu sempre falo muito isso. Existe, agora com o Ozempic, que veio o Egov, que a dose do liagotida de 2,4, teve muita gente falando, é o remédio de blogueira, é o remédio da canetinha, né? Então, a gente confunde o tratamento ético e correto da obesidade com o desejo social de emagrecer, né? E aí, a gente precisa entender que é uma ferramenta, né? Para o emagrecimento, para ter mais saúde, para a gente viver melhor, para a gente ter uma autoaceitação. E essa ferramenta, ela vai funcionar se tiver alguém cuidando de você. Porque o que a pessoa acha? A pessoa acha que vai sair daqui, vai na farmácia comprar 2 canetinhas, aplicar na barriga dela em 1 mês, 2 meses, ela tá pronta e ela vai parar. E a gente vê os pacientes que fazem isso, são pacientes que ficam naquele efeito sanfona. Porque eles não têm uma pessoa que cuide disso aí. É aquela pessoa que botou o remédio, que introduziu a droga, cuidou daquela paciente. Que sabe fazer a progressão da droga. Progressão e regressão. Doses de manutenção. Porque quando a gente pega uns trabalhos, a gente vê que os trabalhos tratam durante 1 ou 2 anos essas doses. E os pacientes não fazem isso. Quando a gente pega o resultado emagrece científico... e some, né? Aí depois volta o resultado científico do negócio, a gente vê que o acompanhamento desses pacientes foi 2 anos. 1 ano. E realmente eles funcionam. São pessoas que perderam X% do peso, mas tiveram um tempo. Então, por que a gente não vai ter um gerente, um médico que cuide disso aí? Uma pessoa que te deixe certinho naquele ponto. Então, ela vai pegar, vai cuidar de todo esse processo. Olha, você precisa só de mudança do estilo de vida, comportamental, exercício físico. Não, você vai precisar uma associação de medicação, X quilos assim, assado, cozido, depois você vai fazer sua plástica, na sequência você vai voltar. Por que a gente não tá adaptado a pensar assim? Porque eu não tenho nenhum médico que cuide disso para mim. É um amadurecimento. É o que eu sempre falo para os pacientes. A gente precisa ter esse gestor do cuidado. Porque tem um momento que a gente tem várias informações. Qual que a gente vai captar ali, né? Qual caminho seguir? Tem vários, né? Antigamente a medicina é assim, faça isso e vai dar certo. Hoje não. Hoje a gente tem várias estratégias, né? E aí
É que nem eu posso imaginar contigo. Tu vais lá e fala, olha, eu posso fazer essa cirurgia, essa lipo, eu posso fazer uma abdominoplastia. Tu tem vários caminhos de acordo com a expectativa e o biotipo, né? Isso, e aí a gente vai somando. Por esse refinamento no tratamento de tudo, é que a gente conseguiu essa longevidade. A gente conseguiu que os pacientes de 50 tenham cara de 30. Os pacientes homens com 60 anos, igual homens de 30 anos. Então, essa longevidade... Aonde tu encontra isso? Me fala. A gente encontra, sim. Se você andar no shopping, hoje em Belém, você vê mulheres de 50 anos. Não, as mulheres eu acho. Eu acho que os homens ainda não estão. Porque a pressão... Eles estão mudando, então. É porque a pressão social em relação a visual do homem é muito menor. Super menor. Então, ele não se cuida da mesma maneira que uma mulher. Então, ele acha que ele tem que pode estar como ele tiver, como você me falou. Ele pode estar careca, ele pode estar barrigudo. E a mulher dele está linda, incrível do lado dele. A gente é besta, né? Eu vou dar um exemplo. Eu acho a minha mãe super bonita em relação ao meu pai, por exemplo. O meu pai teve que ter uma mudança de estilo de vida por conta de um problema hepático. Então, ele caminhou numa mudança enorme de estilo de vida. Assim, Ai, que bom. Muito, mas foi por uma questão de saúde. Ela, não. Ela tem uma pressão social de uma vida inteira que se cuida. Então, eu vejo essas mulheres se cuidando mais por isso. Mas eu acho que está mudando a chave. Eu acho que a sociedade está mais igualitária. Então, nesse sentido. Então, assim, eu vejo, por exemplo... que as atividades físicas das pessoas mais velhas mudou. As pessoas hoje malham mais. As pessoas fazem mais atividade outdoor, que é uma atividade que tem uma exposição de corpo maior. Então, as pessoas têm uma pressão social para estar melhor. Então, eu vejo que eu acho que a gente encosta em gente com 50 anos bem. Sim, sim. Eu tenho amigas que são casadas com homens mais velhos. Então, assim, a gente vê que eles não estão tão ruins assim. Talvez como era antes, né? Sim, a gente não pode estar comparando não dá pra gente pegar e ficar comparando uma pessoa de, sei lá, 60 com uma de 30. Mas a gente pode comparar ela com ela mesma. Eles melhoraram no muito, potencial, né? que ela tem em relação a isso. E isso é esse refinamento. É um refinamento de todo o tratamento que ela tem, de todo o cuidado que ela faz com ela mesma. A gente tem um quadro aqui que é fato ou fake, Stephanie. E aí tu vai dizer se é verdade ou não. E se quiser explicar, pode também. Lipo emagrece? Fake total. É, né? Lipo não emagrece ninguém. Tanto que a gente estava conversando. Lipo é uma cirurgia para tratar gordura localizada. Se a gente vê aquelas pacientes que antigamente ficavam se lipando para emagrecer todo ano, aquela paciente vai virar igual uma tartaruguinha ninja com aquele abdômen protuso porque ela vai ganhando gordura visceral. Então, e tem estudos que falam que muda, né, a composição corporal pós. Muda a composição total. Então, assim, lipo é refinamento. Lipo é para tratar a gordura localizada. Lipo é uma ferramenta para aquela paciente que está bem. Para emagrecer, fake total. Então, isso já é uma curiosidade minha. Uma lipo, precisa ter um IMC mínimo para a gente fazer hoje em dia? Eu acho que hoje no nosso consultório a gente trabalha com IMC no máximo no sobrepeso, 27, 28. Quanto menor na teoria em relação à busca de normalidade, não 18, mas em busca de normalidade, a gente melhora esse resultado. Porque a gente tem um limite para retirada de gordura, né? A gente tem um limite saudável. E esse limite é 7% do peso corporal na paciente que vai fazer uma lipo úmida. Para garantir segurança. Segurança, menor sangramento. Porque, querendo ou não, existe algum, né? De alguma maneira. Então, para essa segurança, a gente tem esse limite. Se eu pego uma paciente que precisa perder 7 quilos, eu tirei na lipo dela só os 7 que ela precisava e não adiantou nada. Então, eu prefiro que ela perca um pouco, sei lá, 5. A lipo vai lá, trata alguma coisa e na sequência ela continua do mesmo jeito. Idosos não devem fazer cirurgia plástica pelo aumento de risco. Verdade ou mentira? Semi-mentira e semi-verdade. Eu acho que um paciente que é mais velho, ele precisa estar melhor preparado. Também acho. Melhor preparado. E a gente está falando metabolicamente. Ele vai ter que estar bem em relação à glicemia, em relação à parte cardíaca dele de maneira diferente. Insulina, homocisteína, 1000 coisas que a gente tem de marcador de inflamação, que a gente vai ter que estar observando nesses pacientes para a gente poder operar ele. Além do que, ele vai ter que ter uma cirurgia mais precisa. A gente vai ter que atacar uma coisa de cada vez. Uma lipo não menor, fazer procedimentos combinados. Mil combinações, não deixar ele muito tempo exposto, cuidar dele no pós. Eu acho que não é impedimento nenhum, até porque a gente vai fazer rítido, blefa em pacientes mais velhos. A gente não vai estar fazendo isso em paciente jovem. Mas eu acho que é uma coisa mais precisa. Ele precisa de uma atenção especial melhor. Ele vai no cardio mais vezes, eventualmente ele vai no endócrino dele, ele vai cuidar. Preparo, né? Preparo. Eu sempre falo, o resultado que você vai ter vai depender do tempo que a gente olha
e a gente prepara aquele paciente, né, para tudo, metabolicamente, estilo de vida, fazer alguns ajustes que são necessários para que aquele resultado dê certo, né? Isso. E aí vai programar uma cirurgia que atenda a expectativa dele no menor trauma cirúrgico possível. Eu tenho que fazer uma cirurgia que ele fique satisfeito, mas que também não seja aquela cirurgia de agressivíssima, não sei quantas mil horas de lipo, vira pra frente, faz não sei quantas horas. Então a gente tem que estar tudo certinho. E assim, o paciente tem mania de querer fazer tudo junto, né? Tem. Eu vejo assim, quer fazer mama, abdômen, perna. A gente tem que controlar essa ansiedade, né? Para manter a segurança de procedimento cirúrgico, né? Que sonho é dormir e acordar pronta? Não, Isso é um sonho de todo mundo, né? Eu acho que é um sonho master esse. Eu quero dormir e acordar pronta. Mas se a gente pensar, a gente não chegou do jeito que a gente está do dia para noite. Quanto tempo demorou para eu engordar X quilos? Quanto tempo demorou para eu emagrecer? Ou então a minha mama passou por um processo de flacidez porque eu fiz um efeito sanfona, tive uma gravidez. Porque eu não consigo esperar para eu me programar para ter segurança? Eu vejo que no Brasil todo a gente vê uma diminuição dessas cirurgias que na década de 80 era uma equipe na cabeça, uma equipe na mama, uma equipe na perna, operava o corpo todo da mulher, a mulher saía transformada para risco. E tinha muito isso, né? Tinha. Era uma visão, era a visão do sucesso americano. Tipo, a mulher entrava, né? A cirurgia saía toda. Não, isso não existe mais. Eu acho que a ideia é hoje, a gente vê muito médico fracionando procedimentos por segurança. Fracionando porque ele sabe que a lipo hoje tem tecnologia, requer mais tempo, então tu vai estar começa passando Vaser, depois lipa, passa Renúvio. Isso demanda tempo e a gente está afinando o resultado. Antigamente fazia uma coisa que não tinha grandes definições, não tinha essa preocupação em relação à estrutura, abrir e enfiar o silicone, ok. Hoje não é isso que a gente faz. Então, para ter todas essas novas técnicas, elas requerem um pouco de mais de tempo cirúrgico. Isso, e requer refinamento na hora de fazer. Então, assim, isso demanda tempo. Se eu quero ter esse tipo de resultado, eu vou ter que entender que eu não posso dormir e acordar pronto. A gente vai estar acabando dividindo. Claro, quem vai envolver saúde de cada paciente, o que cada um precisa, trauma, planejamento em relação a trauma, tempo, mas hoje a tendência é 2 procedimentos, uma lipo com abdômen, então faz a lipo e a mama só, não soma 1000 coisas. Eu acho que não é uma tendência. Não é mais uma tendência. Antes era, né? Antes era. Era entrar e sair todo modificado. LipoLED dá resultado definitivo, fake ou fato? Acho que nenhuma plástica dá resultado definitivo. Nenhuma. Eu acho que dá resultado definitivo é estilo de vida. Se você tem um estilo de vida definitivo, parabéns. Você vai manter esse estilo de vida saudável quanto tempo, né? Vai manter muito mais tempo. E não é só isso. A gente apertou um botão na hora que a gente nasce que a gente está envelhecendo. Nós estamos progredindo para o envelhecimento. Então, assim, de alguma maneira, você precisa disso aí. Nenhuma lipo vai manter resultado para sempre, nenhuma mama vai manter resultado para sempre. O que a gente vai ver é pacientes que mantêm uma janela de resultado muito maior. Pacientes que se cuidam mais e que vão se manter mais tempo. Que vão associando outras coisas, né? Sim. Durante esse período, fez a lifting, depois vai lá, continua com dermato, tá fazendo estímulo de colágeno, aquele resultado, ele fica sempre melhor. Eu tava vendo sobre lifting e quem faz mais cedo, tipo mulheres já maduras, mais novas, têm resultados melhores. Com lipo, isso funciona? Silicone também funciona ou não? Isso é mais quando a gente trata flacidez. Eu acho que tudo que você faz, na teoria, com uma pele mais cedo, você está trabalhando com um corpo com mais colágeno. Você está trabalhando com uma pele com estruturação melhor. Tudo que é feito com 20 anos tem um resultado de tempo mais longo. Mas já acaba sendo que essas pacientes precisam menos. Então, são pacientes que investem nisso menos tempo. Então, a gente vai acabar tendo que investir também em tratamentos para essas pacientes de colágeno. Depois, pacientes de 40 anos, pacientes que começam a mudar o perfil hormonal e começa a ter diferença na qualidade da pele. Hipoestrogenismo muda muito na qualidade da pele. A gente vê ali aumento de flacidez. Deposição de gordura. Muda tudo, né? Deposição de gordura. Então, eu acho que a paciente mais jovem, ela se beneficia por longevidade de resultados pelo microambiente que ela tem no corpo todo dela. Ela é menos inflamada, ela tem mais colágeno, mais hormônio. Então, ela tem tudo isso que facilite. Só que aí a gente tem que trabalhar a gente, né? A gente tem que ir atrás de mudança tecnológica, atrás de aparelho, atrás de outras coisas que vão tratar o que a gente precisa. Vão tratar aquele nosso paciente que não é esse de 20 anos. Mas eu acho que isso é evolução tecnológica, evolução
diária de técnica, tecnologia, para a gente investir nesse paciente. A gente falou muito, né, de desejo, de plástica e os cuidados no pós. Os cuidados que a paciente faz ali nos primeiros meses pós-plástica. Por exemplo, os cuidados hoje de uma cirurgia moderna de implante ou de uma lipo. O que a gente tem que fazer? Porque tem muita gente que esquece isso, né? Faz a cirurgia e não faz esse pós adequado, né? Eu acho que existem basicamente uma linha de cuidados que são cuidados imediatos, que são essas pacientes que vão fazer drenagem linfática, vão acabar utilizando na sequência alguns outros aparelhos para diminuição de fibrose, vão estar usando radiofrequência, vão estar usando ozônio, vão estar usando algumas outras coisas que a gente lança a mão em pós-operatório recente. Então, a gente está falando em pós-operatório recente, aquele período entre 1 mês nas cirurgias de mama, que são mais rápidas, e um período de até 3 meses em cirurgia de contorno corporal. Esses resultados imediatos, quem vai estar tratando vai ser aquela equipe que vai fazer drenagem linfática, a fisioterapeuta, a esteticista. Isso, né? Nesse micro, nesse ambiente micro, porque se a gente pensar numa vida toda, a gente tem 3 meses é muito pouco. Mas para aquele resultado final que ela vai ter em 1 ano, quem vai estar tratando ela talvez seja aquele médico que a gente conversou, aquele gerente que vai organizar ela em relação ao estilo de vida. Aí ela vai começar a treinar com o personal dela. Por exemplo, prova de recuperação rápida volta com 15 dias. Treinar? Treinar Gente, perna. olha isso aqui. 15 dias perna, 4 semanas a gente volta a treinar braço, 6 semanas até crossfit eu libero para os pacientes. Olha então a gente só. libera tudo com só a inclusão de prótese. Que antes era um empecilho para essas mulheres que malham muito, né? Era total. Porque, vou parar de malhar 2 meses, 3 Não quero meses. isso. Não quer isso. E a gente quer voltando essas pacientes logo. Então, esse pós-operatório, esse cuidado, hoje é basicamente mais assim, intenso nesses primeiros 1 a 3 meses, dependendo da cirurgia. Mas na sequência, esse cuidado é o estilo de vida que ela vai ter que manter para manter o resultado dela. É treinar, volumes de treino, ganhos de massa magra, que aí é bem mais difícil. Operar, talvez seja o mais fácil, eu acho. Aquele momento que tu tá lá e sai X de gordura, a mama levanta X centímetros. É aquele momento fundamental ali, mas que tu já tem resultado. Então, assim, para a cabeça da gente, é uma coisa que você entrou e você conseguiu o seu objetivo, né? Quando a gente fala em massa magra, é a construção do dia a dia, né? E aí, às vezes, a gente tem que ter muito mais constância, disciplina do que a motivação, que a motivação ela não vai estar ali presente todos os dias da vida da gente, né? Mas a constância e manter, assim, olha, esse foco, isso vai me manter longe de perder o resultado da minha plástica, isso aqui vai melhorar a minha saúde, eu vou dormir melhor, né? E a gente não vai estar trabalhando com resultados de plástica como perfeição apenas. A gente tem que estar trabalhando como um outro consciente. A gente tem que estar trabalhando com felicidade, qualidade de vida dessa paciente. Aquela paciente que está buscando ser só perfeita, ela eventualmente vai sair chateada, porque nada na vida é só perfeição. Por mais linda a plástica que seja, a gente tem que estar trabalhando com um consciente de felicidade, qualidade de vida. Eu visto as minhas roupas e fico bem, eu estou satisfeita com o que eu olho. É isso que eu acho que tem que ser o principal. E tu sabes que eu vejo, assim, Stephanie, o resultado dos cirurgiões plásticos brasileiros, ele é um resultado muito mais ligado a essa estética corporal. Por exemplo, eu acompanho vários programas que têm cirurgiões plásticos, né, de fora do Brasil. E eles não fazem uma mama tão bonita. Eu acho o brasileiro, assim... Não, a brasileira ela é exigentíssima com ela mesmo, por conta da gente ser um país tropical e ter exposição do nosso corpo. Então, ela é exigente em relação ao posicionamento de mama, por exemplo. Uma mama de um americano é baixa. A gente segue alguns cirurgiões americanos maravilhosos, mas eles têm mamas baixas, por exemplo, em relação ao que a brasileira aceita. A brasileira não aceitaria o silicone que é colocado nos Estados Unidos, eventualmente. A mama baixa é só pra gente também explicar. É aquela que não tem o colo bem definido. Bem definido, isso. A brasileira não. Ela quer um colo cheio, um colo definido. Ela quer um decote. Um decote. Mamas... Porque ela usa decote. Por que uma mulher no Alasca vai estar usando decote? Não consegue. Então, ela tá se vendo só pra ela, talvez pro marido. A brasileira não. Ela tá indo no shopping de decote, ela tá indo na praia, no Rio. A gente também tem que trabalhar cicatrizes menores. Então, a gente tem que estar entregando um resultado bacana com o menor de cicatriz possível, porque ela está exposta. Ela expõe o corpo dela. É um desafio, né? É um desafio, mas é isso que evolui. É assim que linda. A plástica evolui. A gente vê alguns cirurgiões falando que depois da pandemia, com o boom de rede social, a gente teve muito avanço de plástica. Porque a gente vê nossos resultados lá na rede social. E cada vez mais a gente quer resultados melhores. A paciente quer resultado melhor. Então, isso é importante também. A gente está se encaminhando aqui para o final e a gente tem um front check, que são palavrinhas e você responde rapidamente.
Alimento preferido, Stephanie? Meu? É. Ai, Deus! Caranguejo. Caranguejo? Caranguejo. Gente, com farofa. Com farofa. Esporte. Não tô fazendo nada, mas yoga. É. Ai, que chique, né? Voltei só para yoga desde que a Marina nasceu. Eu acho que isso é um compromisso que eu vou ter que assumir ao longo desse ano. Equilibrar essa questão da maternidade, carreira e a Stephanie que cuida da própria saúde. Uhum. Eu acho que muitas mulheres ficam nessa névoa Mas ela é durante um tempo. pequenininha, né? Mas assim, a gente tem que Voltar, cobrar né? essa volta, porque senão a gente vai deixando muito ao léu esse navio para voltar depois vai ficar Colocar mais nessa difícil. programação aí de Isso. estilo de vida. Estética ou reparadora? O que mais te encanta na cirurgia? Eu acho os dois. É. Eu amo fazer mama, acho que meu foco é mama. Acho que a gente faz hoje muito estética, mas reconstruir um câncer de mama, assim, devolver essa autoestima que a paciente tem na hora que ela faz, assim, é maravilhoso. Não tem palavras na hora que a gente está tratando uma coisa dessa. É quando a gente vê ali alinhamento, né, de propósito, né, que é o teu Sim. propósito de mudar, que eu vejo muito isso no teu posicionamento de rede social. É assim, é falar com a mulher a verdade, sabe? É algo muito próximo, é como se eu estivesse sentado no teu consultório, é assim que eu sinto quando eu te acompanho. E isso é muito bom, porque a gente se aproxima das pessoas, né? E rede social é isso. Hábito saudável. Um hábito saudável teu. Ai, Deus. Eu acho que agora, desde que a bebê nasceu, eu tenho dormido melhor, dado valor ao meu sono. Não dormido tão melhor, porque o bebê te acorda. Mas eu tenho dado valor para um pilar que as pessoas deixam e acham que não precisa, que é sono. Que é sono. Aí é fundamental. Hoje em dia eu não consigo me imaginar tirando plantão de novo. Eu não tiro mais nenhum, porque sono para mim é fundamental. Última compra. Última compra? Eu comprei uma bolsa. Acho que eu sempre pergunto, porque isso define muito, né? Às vezes, o que eu comprei por último? Um conselho da mãe, Stephanie. Da minha mãe? Você como mãe. Ai, gente, eu acho que... Eu vou falar um pouco que a gente conversou, eu e a Camila aqui, eu acho que não te culpa. Eu acho que é o maior conselho que eu posso dar para qualquer mulher. Acho que a pressão social na mulher em relação à mãe, a pessoa que trabalha ou a que não, é que a mulher se culpa de tudo. Ou a mulher que trabalha na rua, ela está culpada por ela estar na rua, ou a mulher que ela está em casa, ela está se sentindo culpada por estar em casa. A gente não tem que ter essa pressão social, a gente tem que se sentir cada dia melhor, se comparando com a gente mesmo, mas mais leve, culpando um pouco menos. Que lindo. Ai, assim, porque mãe, olha, eu vivi muito tempo na culpa. E é assim, a gente sempre está se sentindo culpada, deixando alguma coisa. Quando a gente começa a vibrar na gratidão de estar ali, as coisas começam a se movimentar, né? Não, e a gente tem uma resposta, né, Camila? Eu vejo assim, você é ligada com seu filho, você tem conexão com ele, independente de tu estar trabalhando na rua. E conexão não é feita em 1000 horas em casa. Conexão é feita com atenção. E qualidade, né? Qualidade para o teu consultório. Então, a gente vai tendo feedbacks, às vezes, que a gente está se cobrando tanto, a maternidade joga uma culpa, a sociedade joga uma culpa para a mulher, uma exigência, que ela está assim, ai, meu Deus, eu preciso fazer tal coisa, muito. Mas não, tu tem conexão com teu filho, tu tem qualidade de horário com ele, tu tem qualidade no teu trabalho, os pacientes sentem essa conexão. Eu acho que isso é a resposta. A resposta são respostas que as pessoas te dão ao longo do caminho. E um conselho da cirurgiã plástica, Stephanie? Faça a sua plástica quando você decidir fazer para você, quando for uma coisa do seu desejo, e se prepare para isso, porque eu acho que isso é o mais importante. E a gente te encontra onde nas redes sociais, Stephanie? Meu Instagram é doutora Stephanie Carneiro. A gente está sempre... Doutora Stephanie Carneiro. A gente está sempre online, tentando aproximar aí um pouquinho do... Eu até falei para a Camila, um pouco pessoa comum, falando o que é plástica para vocês entenderem, verem um pouquinho. Eu brinco que quando a gente faz uma coisa, a gente tem que paquerar aquela coisa primeiro. Sempre a gente observa, namora, a gente tem que observar, né? Namorar alguma coisa para ela seguir. Então, assim, eu acho que quando você quiser conhecer um pouquinho de serviço de plástico, procura um pouco, segue aquele cirurgião, segue aquilo, para você começar a entender como funciona, para dar bem certo. Obrigada. Eu que agradeço, Camila, pelo convite. Muito feliz porque esse assunto, assim, eu botei a caixinha, era tanta gente perguntando, eu acho que a gente ficaria aqui, sei lá, uma semana falando de cirurgia plástica, né? Mas eu estou muito feliz de você ter vindo, porque a gente sabe que a tua vida é super agitada, filhinha pequena, opera, consultório. Muito obrigada de estar aqui com a gente no Frontcast e na revista também. Eu agradeço muito, foi um prazer, é um assunto que eu adoro. Quando vocês quiserem, a gente pode conversar de novo. E você que está aí ouvindo a gente, preste atenção que ainda tem vários episódios antes desse, falando de saúde, falando de negócios, falando de beleza. Assista os outros episódios e siga a gente nas nossas redes sociais.
E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.